Era uma manhã que prometia ser comum na lotérica Estrela Dourada, mas o destino reservava um roteiro de crueldade e redenção. Sebastião, um senhor de 75 anos com a pele marcada pelo sol e mãos calejadas pela lida no campo, entrou no estabelecimento com a humildade de quem pede licença para existir. Vestindo uma camisa xadrez desbotada e um boné surrado, ele trazia no bolso um bilhete amassado que representava muito mais do que um jogo. Era o fruto de R$ 15 economizados com a venda de ovos de seu quintal. O objetivo era nobre: ajudar a neta, Letícia, a concluir a faculdade de Direito. No entanto, atrás do balcão, a arrogância ganhava forma na figura de Marcelo Ferreira, o dono do local, um homem de 45 anos adornado com correntes de ouro e um relógio dourado que parecia gritar sua suposta superioridade financeira diante daquele velho simples que acabará de chegar. Bom dia, Sebastião, disse o idoso com uma educação que contrastava violentamente com o ambiente hostil que o recebia. Marcelo, sem sequer desviar os olhos do dinheiro que contava, fez uma careta de profundo desgosto, classificando o cliente imediatamente como um estorvo. Que você quer?", perguntou o empresário com uma grosseria cortante, ignorando o protocolo básico de atendimento. Sebastião, mantendo a calma apesar do tom ríspido, estendeu o papel levemente castigado pelo manuseio e explicou seu desejo. "Queria conferir este bilhete aqui, por favor." A cena atraiu a atenção de Cláudia, a funcionária, e Rodrigo, o jovem repositor, que observavam a interação com uma mistura de curiosidade e um deboche velado que pairava no ar da loja. A reação de Marcelo foi uma gargalhada seca e humilhante que ecoou pelas paredes da lotérica. "Bilhete de quanto?" R$ 15. "E você acha mesmo que vai ganhar alguma coisa com R$ 15? Desdenhou o dono, fazendo questão de elevar a voz para que todos ouvissem. Ele usava a simplicidade de Sebastião como escada para seu próprio ego, enquanto Cláudia se aproximava rindo e ironizava a situação. "Seu Marcelo, deixe o velhinho sonhar um pouquinho", comentou ela, destilando um veneno travestido de brincadeira. O dono, inflamado pela plateia, pegou o bilhete das mãos de Sebastião com uma violência desnecessária, tratando o papel como se fosse lixo infectado. "Isso aqui não é sonho, é ilusão. Gente como você não ganha na loteria, fica aí jogando os trocados que deveria gastar com remédio", disparou ele, atingindo o coração da dignidade do idoso. Mesmo com o rosto esquentando pela vergonha, Sebastião insistiu docemente, tentando explicar que havia comprado o bilhete na noite anterior após um sonho que considerava um sinal divino. "Senhor, eu só quero conferir", repetiu ele, mas Marcelo estava decidido a transformar aquele momento em um espetáculo de poder. "Esse papel velho tá todo amassado. Parece que dormiu no bolso há uma semana", criticou o dono, enquanto o jovem Rodrigo se aproximava para ver o embate. Sebastião tentou se defender dizendo: "Comprei ontem à noite", mas a verdade não importava para quem já havia julgado o livro pela capa. A tensão aumentava a cada segundo, e a atmosfera de escárnio começava a incomodar até quem não tinha nada a ver com a história. Dona Helena, uma cliente fiel e conhecida do bairro, tentou intervir ao perceber o sofrimento estampado no rosto de Sebastião. "Marcelo, deixe o homem conferir o bilhete dele", pediu ela, mas foi prontamente ignorada pelo empresário que mantinha um sorriso falso para os clientes importantes. "Essa gente vem aqui todo dia com papel velho, achando que vai ficar rico. Perdem tempo da gente", respondeu Marcelo, demonstrando que para ele, o tempo de um homem pobre não possuía valor algum. Helena rebateu dizendo que conferir não custava nada, mas a paciência do dono havia se esgotado em sua própria arrogância. "Custa sim. Custa o tempo que eu perco com gente que não vai trazer lucro nenhum para minha loja", explodiu ele, perdendo completamente a compostura. Sebastião permanecia imóvel, segurando o boné com as duas mãos como se tentasse se proteger de uma tempestade. Ele lembrou-se de toda a sua vida de sacrifício como pedreiro, de como criou a neta após a perda trágica dos pais dela e de como nunca havia pedido um centavo a ninguém. "Senhor, o bilhete é de ontem. Só quero saber se..." ele começou a dizer, mas Marcelo o interrompeu com um grito ensurdecedor que paralisou a loja. "Cansei dessa palhaçada", gritou o dono. Em um ato de crueldade pura e impensada, Marcelo segurou o bilhete com as duas mãos e, diante dos olhos atônitos de todos, rasgou o papel ao meio, depois em quartos, até que o sonho de Sebastião se transformasse em pequenos confetes brancos em suas mãos. "Pronto, agora você não precisa mais se preocupar em conferir nada", sentenciou Marcelo, jogando os pedaços no chão. Um silêncio sepulcral dominou o ambiente. Cláudia parou de rir imediatamente e Rodrigo baixou a cabeça, sentindo o peso da injustiça. Até Marcelo, por um breve segundo, pareceu perceber que havia cruzado uma linha perigosa, mas seu orgulho o impediu de recuar.
Sebastião olhou para os fragmentos espalhados no chão da lotérica. Aqueles restos de papel eram os seus 15 reais suados, eram as noites de oração com Conceição e eram a esperança de ver Letícia formada. Por que o senhor fez isso? Perguntou o idoso, com a voz embargada e fraca, revelando uma dor que ia além do financeiro. A resposta de Marcelo veio desprovida da convicção anterior, como se a realidade estivesse começando a bater à sua porta. Por que você estava me irritando? Bilhete velho, papel sujo. Isso aqui é estabelecimento sério, murmurou ele, tentando reafirmar uma autoridade que já estava em frangalhos. Sebastião, ignorando a ordem de Marcelo para deixar esse lixo aí, ajoelhou-se com a dificuldade típica de quem carregou o peso do mundo nas costas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, ele começou a recolher cada pedacinho de papel do chão sujo, um por um. Era uma imagem de derrota para quem olhava de fora, mas de uma dignidade inabalável para quem conhecia o caráter daquele homem. O que o dono da lotérica não sabia, e que logo seria revelado para o seu total desespero, é que aquele papel amassado continha a combinação exata do prêmio acumulado de 50 milhões de reais. A ironia do destino estava prestes a cobrar seu preço. O homem que rasgou o bilhete por considerar o cliente insignificante acabará de destruir a maior prova de sucesso de seu próprio estabelecimento e a chance de Sebastião mudar de vida de forma legítima. A risada de Marcelo logo se transformaria em um grito de pânico quando o sistema mostrasse que o bilhete premiado havia sido vendido exatamente ali, naquela data, e o vídeo das câmeras de segurança registrasse sua conduta criminosa e discriminatória. A história de Sebastião não terminou no chão daquela lotérica. Com os pedaços recuperados e a ajuda de Dona Helena e de advogados que se sensibilizaram com o caso, incluindo os colegas de sua neta, ele conseguiu validar o prêmio através de perícia técnica. Enquanto Marcelo enfrentava processos judiciais e a ruína de sua reputação, Sebastião usou os 50 milhões para realizar o sonho de Letícia e garantir que nenhum outro idoso fosse humilhado por sua aparência em sua cidade. A moral da história ecoou por todo o bairro. A sorte pode até escolher quem ela quer premiar, mas a justiça sempre encontra um caminho para cobrar daqueles que acreditam que o dinheiro os faz melhores que o próximo. A humilhação sofrida por Sebastião na lotérica deixou uma ferida aberta, mas sua dignidade permaneceu intacta. Enquanto recolhia os pedaços de papel sob o olhar de desprezo de Marcelo, ele proferiu palavras que silenciaram o ambiente. Não é lixo, respondeu ele, com a voz mansa, mas carregada de significado. São os números que eu escolhi pensando na minha neta. Aquela frase ecoou como um trovão, fazendo com que a faxineira parasse o trabalho e Dona Helena chorasse baixinho. Sebastião não aceitou a esmola tardia do dono, que tentou limpar a consciência oferecendo um novo jogo. Obrigado, mas não precisa. Já aprendi o que vim aprender aqui, disse ele. Ao ser questionado sobre o que teria aprendido, ele foi cirúrgico, que existem pessoas que julgam os outros pelo tamanho do bolso, não pelo tamanho do coração. Ao chegar em casa, o velho Silva guardou a dor para si, encontrando conforto no cotidiano de sua esposa, Conceição, e de sua neta, Letícia. Ele não queria estragar a alegria daquelas mulheres com a história da maldade alheia. Como foi, vô? Ganhou alguma coisa? Perguntou a jovem estudante de direito, cheia de entusiasmo. Sebastião apenas forçou um sorriso, escondendo os fragmentos rasgados no bolso da camisa xadrez. Não deu desta vez, minha filha, mentiu suavemente, mas a sorte ainda vai chegar para nossa família. Ele mal sabia que a sorte já estava sentada à mesa com eles, camuflada em pedaços de papel amassados e colados com o suor de sua jornada. A noite avançou e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo virar das páginas dos livros de Letícia. Perto das 11 da noite, ela percebeu que o avô ainda estava acordado, com o olhar perdido na televisão desligada. A intuição da futura advogada não falhou. Vovô ainda não dormiu. Aconteceu alguma coisa hoje. O senhor parece diferente, questionou ela, sentando-se ao lado dele. Sebastião, vencido pelo cansaço emocional, finalmente confessou o ocorrido. Ele narrou a risada de Marcelo, o deboche dos funcionários, e finalmente, o momento em que o bilhete foi triturado pelas mãos de um homem que se achava Deus. A reação de Letícia foi imediata e explosiva, acordando Dona Conceição. Ele rasgou seu bilhete, gritou ela, indignada com o desrespeito flagrante. Que direito ele tinha de fazer isso? Para ela, aquilo não era apenas um papel destruído, era uma violação da propriedade e da honra de seu avô. Calma, minha filha. Já passou. Foi só um bilhete, tentou apaziguar Sebastião, mas Letícia já estava em pé, com os olhos faiscando justiça. Não foi só um bilhete, vô. Foi desrespeito, humilhação.
Onde estão os pedaços? Ela exigiu ver os fragmentos, movida por uma determinação que só os que buscam o direito possuem. Com paciência de mestre, Letícia espalhou os restos sobre a mesa da cozinha. Sob a luz amarelada, ela começou a reconstruir o que o ódio havia tentado apagar. Vou colar de volta, afirmou categoricamente. Quero ver os números que o senhor jogou. Sebastião questionou o motivo de tanto esforço por algo que ele acreditava estar perdido, mas a neta foi firme. Porque eu quero saber se aquele ignorante pelo menos conferiu antes de rasgar. Enquanto o avô repetia a triste história para Conceição, Letícia usava fita adesiva para unir as partes, transformando o que era confete em um documento novamente legível. Assim que o quebra-cabeça foi finalizado, a atmosfera da cozinha mudou drasticamente. Letícia pegou o celular para acessar os resultados oficiais. Que dia foi o sorteio mesmo, vô? Perguntou ela, com os dedos ágeis sobre a tela. Ontem à noite, quarta-feira, respondeu ele, ainda sem esperanças. E que tipo de jogo o senhor fez? Mega Sena. 6 números. O site da Caixa Econômica Federal carregou, exibindo as dezenas sorteadas. Letícia conferiu o primeiro número, o segundo, o terceiro. E o silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural, interrompendo o fôlego de todos na sala. O rosto da jovem empalideceu e suas mãos começaram a tremer levemente. O que foi? Perguntou Sebastião, assustado com a expressão da neta. Letícia não respondeu de imediato, ela precisava ter certeza absoluta. Ela olhou para o bilhete remendado e depois para a tela do celular repetidas vezes. Os números 07, 23, 42 e 51 brilhavam na tela exatamente como estavam escritos no papel que Marcelo jogará ao chão como lixo. Vô. O senhor acertou todos os números, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção e pelo choque da descoberta. A incredulidade tomou conta de Sebastião. Isso não pode estar certo, minha filha. Deve ter algum erro aí, disse ele, soltando uma risada nervosa, como se o destino estivesse pregando mais uma peça. Mas Letícia não arredou o pé. Não tem erro nenhum, exclamou ela, girando o celular para que ele pudesse ver com os próprios olhos. Olha aqui. São exatamente os números do seu bilhete. Dona Conceição, que acompanhava tudo em silêncio, aproximou-se para conferir. Sebastião, ela está certa. São os mesmos números, confirmou a idosa, as lágrimas agora de alegria começando a brotar. A magnitude da situação começou a ser processada. O bilhete que valia 50 milhões de reais fora rasgado por um homem arrogante em um ato de puro preconceito. Mas, para a sorte dos Silva, Sebastião não deixou sua dignidade no chão, ele trouxe os pedaços de volta. Mas e se for coincidência? E se eu estiver lendo errado, gaguejou o idoso, ainda lutando para acreditar que sua vida havia mudado para sempre no momento de sua maior dor. Letícia, já com a mente voltada para a estratégia jurídica, percebeu que aquele papel colado era prova de um crime e a chave para um futuro glorioso. A partir daquele momento, a humilhação na lotérica Estrela Dourada deixou de ser um trauma para se tornar a prova central de uma vitória épica. Letícia sabia que o bilhete, mesmo rasgado, poderia ser validado, especialmente com as testemunhas e as câmeras de segurança do local. O desespero de Marcelo estava apenas começando, pois ele não apenas rasgou um bilhete premiado, mas tentou destruir a justiça que agora batia a porta de Sebastião com a força de 50 milhões de motivos. A sorte, enfim, havia abraçado quem mais merecia. O impacto da revelação foi tão forte que Letícia, ao encontrar os dados oficiais no site, quase perdeu os sentidos. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o avô e deu uma ordem carregada de urgência. Vovô, senta aí. Sebastião, confuso e com o coração batendo descompassado, obedeceu enquanto Dona Conceição segurava sua mão, sentindo que o ar da cozinha havia mudado. O prêmio da Mega Sena de ontem foi de 50 milhões de reais, anunciou a jovem devagar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante do idoso, que parecia ter levado um choque de realidade. A informação de que apenas um bilhete em todo o país havia sido premiado, e que ele fora comprado naquela pequena cidade, transformou o ambiente em um santuário de esperança e espanto. Sebastião levantou-se em transe e caminhou até a janela, observando o quintal escuro onde passará décadas trabalhando duro. 50 milhões, ele sussurrou para si mesmo, tentando processar uma cifra que sua mente mal conseguia visualizar. Letícia aproximou-se, com os olhos brilhando de uma mistura de triunfo e indignação. O senhor entende o que isso significa?
Significa que aquele bilhete que o desgraçado rasgou valia 50 milhões de reais, completou ela. Dona Conceição começou a chorar copiosamente, fazendo o sinal da cruz em agradecimento. Sebastião, você conseguiu. Depois de tantos anos jogando, você conseguiu, exclamou ela, enquanto o marido ainda lutava contra a dúvida de como provar a posse de um papel transformado em confete. A preocupação com a integridade física do bilhete era o único obstáculo no horizonte. Mas o bilhete está rasgado. Como é que eu vou provar que era meu? Questionou Sebastião, olhando para as cicatrizes de fita adesiva no papel. Letícia, assumindo seu papel de futura advogada, examinou a reconstrução com olhar técnico. Vovô, isso aqui tem data, tem hora, tem o código de barras. Está tudo aqui. Mesmo rasgado, dá para comprovar, afirmou ela. Após uma pesquisa rápida no celular sobre as normas da Caixa Econômica Federal, ela confirmou que bilhetes danificados são validados desde que as informações essenciais sejam legíveis. O alívio inundou o peito de Sebastião, mas Letícia já planejava o próximo passo com um sorriso que misturava justiça e revanche. A gente vai voltar naquela lotérica e dar uma lição naquele homem arrogante, sentenciou Letícia, organizando as ideias. Para ela, não bastava receber o prêmio, era necessário que a humilhação pública fosse reparada com a mesma intensidade. Sebastião, ainda cauteloso, questionou a necessidade de retornar ao local da dor, mas a neta foi firme. Aquele dono da lotérica humilhou o senhor, riu da sua cara e rasgou seu bilhete sem saber que estava rasgando uma fortuna. O senhor merece esse prêmio e ele merece a verdade, declarou ela. Dona Conceição apoiou a neta, lembrando ao marido que sua honestidade e vida de sacrifícios finalmente estavam sendo recompensadas pelo destino. A estratégia foi traçada ainda naquela madrugada. Letícia, com a convicção de quem já se via defendendo causas no tribunal, acalmou os temores do avô. Eu sou quase advogada. Sei dos direitos do senhor e vou lutar por eles até o fim, garantiu. O plano era simples, mas poderoso. Primeiro iriam à agência bancária para validar o bilhete e garantir o depósito. Depois, fariam uma visita triunfal à lotérica Estrela Dourada. Quero ver a cara dele quando descobrir que rasgou 50 milhões de reais na frente de todo mundo, disse a jovem, revelando que pretendia filmar cada segundo do confronto. Sebastião riu pela primeira vez, comentando que a neta estava ficando perigosa, ao que ela respondeu, aprendi com o melhor. Aprendi que a gente nunca pode deixar passar injustiça. A noite foi curta para a família Silva. Sebastião acordou às 5 da manhã, um hábito de décadas, mas desta vez o motivo não era o trabalho braçal, mas a eletricidade que corria em suas veias. Ele tateou o bolso da camisa pendurada, sentindo o volume dos pedacinhos colados que agora valiam mais que todo o bairro onde moravam. Na cozinha, Letícia já estava pronta, vestindo um blazer preto e calça social, apresentando-se como a profissional que em breve seria. Bom dia, vô. Pronto para mudar nossa vida? Perguntou ela, exalando confiança. O contraste entre o velhinho pobre de ontem e a comitiva de hoje começava a se desenhar já no café da manhã. Sebastião ainda guardava uma ponta de ceticismo, um medo clássico de quem nunca teve nada e teme perder tudo num piscar de olhos. Você tem certeza de que esse bilhete vai valer alguma coisa? Perguntou ele novamente. Letícia pegou sua pasta de documentos, organizada meticulosamente. Tenho certeza absoluta. Pesquisei a noite inteira. Casos parecidos já aconteceram e a Caixa aceita, desde que seja possível identificar os dados principais, explicou ela, acalmando o coração do avô. Dona Conceição apareceu com uma marmita, um gesto de carinho antigo, mas Letícia brincou. Vovó, a gente vai almoçar em restaurante chique hoje. O trio saiu de casa às 7h30 da manhã, caminhando pelas mesmas ruas onde Sebastião fora cumprimentado como velho educado no dia anterior. Desta vez, porém, o passo era mais firme. Eles não eram mais apenas a família que vendia ovos para pagar a faculdade, eram os detentores de um segredo de 50 milhões de reais. Enquanto se dirigiam à agência da Caixa, Letícia revisava os pontos da denúncia que pretendia fazer contra Marcelo Ferreira. A humilhação sofrida por Sebastião não seria esquecida, e a neta estava decidida a transformar aquele erro do empresário em uma lição pública de ética e respeito humano. Ao chegarem na agência bancária, a tensão era palpável. Sebastião sentia o bilhete colado arder em seu bolso, como se o papel tivesse vida própria. Letícia assumiu a liderança, solicitando uma audiência privada com o gerente de forma educada, porém impositiva. Ela sabia que a validação técnica do bilhete rasgado levaria algum tempo, mas estava preparada para enfrentar qualquer burocracia.
O gerente, ao ver os pedaços minuciosamente unidos pela fita adesiva, não conteve a surpresa. O caso era típico, mas os números e o código de segurança estavam lá, gritando a verdade que Marcelo tentará destruir com as mãos. Com o protocolo de validação em mãos e a confirmação preliminar de que o prêmio seria pago após a perícia oficial, a parte burocrática estava encaminhada. Agora, chegará o momento da justiça doce que Letícia tanto mencionara. O destino seguinte era a lotérica onde tudo começou. Sebastião respirou fundo, ajustando seu boné, não mais por vergonha, mas como um símbolo de sua identidade que permanecia inalterada, independentemente dos milhões na conta. Eles entraram na lotérica Estrela Dourada exatamente no horário de maior movimento, e o sininho da porta tocou novamente, anunciando que a conta da humilhação estava prestes a ser quitada. Para aquela manhã decisiva, Sebastião vestiu seu melhor terno, uma peça que guardava apenas para casamentos e velórios. Letícia insistiu que a aparência era fundamental para que fossem levados a sério na agência da Caixa, no centro da cidade. Ao chegarem, a fila de aposentados e trabalhadores já se formava, e o idoso sentiu o peso da responsabilidade ao reconhecer rostos familiares. Nervoso, vô, perguntou a neta, notando o tremor nas mãos calejadas dele. Um pouco. É muito dinheiro, minha filha. 50 milhões. Eu nem consigo imaginar tanto dinheiro junto, confessou ele, enquanto as portas de vidro se abriam pontualmente às 9 horas, revelando o início de uma nova realidade para a família Silva. O gerente da agência, Sr. Antônio Madeira, era um homem experiente que conhecia Sebastião de vista como um cliente exemplar e pontual. Ao ver a dupla entrar, cumprimentou-os com a cordialidade de sempre, sem imaginar o motivo da visita. Letícia, com a postura firme de quem já dominava o ambiente jurídico, adiantou-se para explicar a situação inusitada. Bom dia. Meu avô ganhou na Mega Sena, mas o bilhete foi danificado. Gostaríamos de saber como proceder para receber o prêmio, disse ela, entregando a pasta com os fragmentos colados. A notícia fez o gerente engasgar com o próprio café, surpreso pela magnitude do valor mencionado. Antônio pegou o bilhete reconstituído com uma reverência quase religiosa, utilizando uma lupa para analisar cada detalhe sob a luz intensa da mesa. O silêncio na sala era interrompido apenas pelo som do relógio de parede, enquanto o gerente comparava os dados com o sistema oficial. Meu Deus do céu, murmurou ele após alguns minutos de análise técnica. É verdade. Os números conferem. Sebastião sentiu as pernas falharem e precisou se apoiar na cadeira para não cair. Então é oficial. Eu realmente ganhei? Perguntou o idoso, ainda buscando uma confirmação que parecia boa demais para ser verdade. O gerente explicou que, devido ao valor ultrapassar os 10 milhões de reais, havia um protocolo rigoroso que envolvia a matriz em Brasília. Primeiro preciso fotografar o bilhete e enviar para Brasília. Eles vão analisar se é possível fazer a validação técnica, detalhou Antônio, tentando tranquilizar os clientes sobre a segurança do processo. Letícia, sempre atenta aos prazos, questionou a demora do procedimento. Normalmente, de 24 a 48 horas. Mas o bilhete está danificado, e todos os dados estão legíveis. Data, hora, números, código de barras. Está tudo aqui, afirmou o gerente, garantindo que não havia motivos para recusa. Uma hora depois, ao saírem da agência com o comprovante do início do processo, o clima era de uma euforia contida pela expectativa. No entanto, o plano de Letícia já estava em plena execução mental. Enquanto caminhavam para uma lanchonete próxima, ela revelou que não pretendia apenas receber o dinheiro, mas sim realizar o acerto de contas necessário. Agora a gente espera a confirmação oficial. Mas enquanto isso, a gente pode começar a planejar nossa visita à lotérica Estrela Dourada, sugeriu ela, exibindo um olhar determinado. Sebastião hesitou, mas a neta reforçou que a gravação do confronto serviria como uma denúncia social. Durante o almoço, Letícia tentou explicar ao avô que o ocorrido na lotérica ia muito além de uma simples grosseria. O que aquele homem fez com o senhor não foi apenas grosseria, foi discriminação, foi preconceito. Foi julgar o senhor pela aparência, argumentou ela. Sebastião assentiu com a sabedoria de quem já sofrerá muito na vida, comentando que isso era comum para pessoas simples como eles. Exato. E é por isso que não podemos deixar passar. Se a gente não fizer nada, ele vai continuar tratando outras pessoas da mesma forma, rebateu a jovem, decidida a transformar o trauma em uma lição inesquecível de respeito. O plano de Letícia era digno de uma cena de filme. Sebastião entraria primeiro, fingindo que nada havia mudado, dando a Marcelo a chance de repetir sua arrogância.
Enquanto isso, ela filmaria tudo escondida para expor a verdade no momento certo. Quero ver a cara dele quando descobrir que tratou um milionário como lixo, disse ela, fazendo o avô rir da audácia da neta. Minha neta virou perigosa mesmo, comentou Sebastião, ao que ela prontamente respondeu, aprendi com o melhor. O senhor me ensinou que a gente sempre tem que lutar pelo que é certo. Às 3 da tarde, o telefone tocou com a notícia que selaria o destino da família Silva. Era Antônio, da Caixa, com a voz carregada de entusiasmo. Letícia, tenho boas notícias. O bilhete foi validado. Vocês podem vir aqui assinar a documentação preliminar. O prêmio será liberado oficialmente amanhã, informou o gerente. A jovem gritou de alegria, atraindo os olhares de todos na lanchonete, e abraçou o avô com força. Vô, é oficial. O senhor é milionário. O mundo pareceu girar para Sebastião, que agora via 50 milhões de reais como uma realidade palpável e não mais como um sonho distante. Ao retornarem à agência para assinar os documentos finais com mãos ainda trêmulas, o reconhecimento era absoluto. Antônio recebeu-os com um sorriso largo, tratando-os agora com a deferência reservada aos grandes investidores. Parabéns, seu Sebastião. O senhor é o novo milionário da cidade, declarou o gerente. Ao sair da agência pela segunda vez, o sol parecia brilhar de forma diferente para o idoso. Ele olhou para a neta, sentindo que o ciclo de pobreza e sacrifício de sua linhagem havia sido quebrado naquele exato momento, graças a um bilhete que quase foi perdido para o ódio. O destino final daquela jornada era a lotérica Estrela Dourada, situada a apenas 3 quarteirões dali. O letreiro dourado, que antes intimidava Sebastião, agora parecia apenas um cenário para o grande ato de justiça que estava por vir. Ele respirou fundo, ajustou o terno de casamento e olhou para Letícia, que já preparava a câmera do celular. O senhor está pronto para voltar lá? Perguntou ela. Sebastião, com a calma de quem possui a verdade a seu favor, apenas assentiu. Era hora de mostrar que a dignidade de um homem não pode ser rasgada como um pedaço de papel. A memória da humilhação sofrida no dia anterior pulsava como uma ferida aberta, mas agora Sebastião carregava um escudo invisível de 50 milhões de reais. Ele se lembrou das risadas de escárnio, do som do papel sendo rasgado e do desprezo nos olhos de Marcelo Ferreira, o homem que o tratara como lixo por causa de suas roupas simples. Estou pronto, declarou ele com uma serenidade que contrastava com a adrenalina em suas veias, enquanto ajeitava o boné na cabeça. Vamos dar uma lição naquele homem. Letícia, sua neta, já havia acionado o professor Henrique, seu orientador na faculdade de Direito, que prontamente se dispôs a ser testemunha do confronto. Professor, é hoje. O bilhete foi validado. Vamos confrontar o dono da lotérica, avisou a jovem, recebendo o apoio imediato do mentor para transformar aquela injustiça em uma lição de vida inesquecível. Às 16h30, o cenário para a redenção estava montado ao redor da lotérica Estrela Dourada. O professor Henrique postou-se do outro lado da rua, simulando a leitura de um jornal, enquanto Letícia se escondia na padaria vizinha, com a câmera do celular em posição estratégica. O plano era minucioso. Sebastião entraria sozinho, agindo como se ainda fosse o idoso desamparado de ontem. Entra lá fingindo que não sabe de nada. Deixa ele humilhar o senhor novamente. Quanto pior ele tratar o senhor, melhor vai ser na hora da revelação, sussurrou Letícia. Sebastião olhou para o vidro da loja e viu Marcelo atrás do balcão, a personificação da arrogância que estava prestes a ruir. Com um suspiro profundo, ele atravessou a rua, pronto para provar que a aparência jamais determinaria o valor de um ser humano. O sininho da porta anunciou a entrada de Sebastião, e o ar da lotérica pareceu carregar-se de eletricidade. Marcelo estava ocupado com papéis, mas ao erguer a cabeça e reconhecer o idoso, sua expressão de tédio transformou-se em irritação pura. Você de novo. Não falei ontem que aqui não é lugar de brincadeira, disparou o dono, sem qualquer filtro de educação. Cláudia e Rodrigo, os funcionários, trocaram olhares cúmplices e risadinhas, alimentando o clima de deboche que já era rotina naquele estabelecimento. Sebastião, mantendo a postura humilde combinada, aproximou-se do balcão. Com licença. Desculpe incomodar, senhor, é que eu queria tirar uma dúvida, disse ele, dando início ao palco da própria vitória. A dúvida de Sebastião era o combustível que Marcelo precisava para inflar seu ego diante dos outros clientes presentes. É sobre bilhetes rasgados. Queria saber se ainda valem alguma coisa, perguntou o idoso, provocando uma gargalhada estrondosa no empresário. Bilhetes rasgados. Você ainda está pensando naquele papel velho de ontem.
Zombou Marcelo, enquanto Cláudia se intrometia para reafirmar que o patrão já havia dado o veredito de que papel rasgado não valia nada. Sebastião tentou argumentar que tinha visto informações diferentes na internet, mas foi cortado com uma ironia cruel. Internet. Você sabe usar internet. Pensei que nem sabia ler direito, atacou o dono, humilhando o senhor de 75 anos diante de uma cliente que esperava pelo Xerox. O espetáculo de crueldade de Marcelo subiu de tom quando ele decidiu discursar para a loja inteira sobre a suposta ilusão de Sebastião. Dona Marta, a cliente do Xerox, tentou intervir pedindo paciência, mas foi prontamente silenciada pelo empresário. Tive que rasgar na frente dele para mostrar que era ilusão. Papel velho de pobre não ganha nada na loteria, afirmou Marcelo com uma convicção cega. Ele questionou se Sebastião achava que a Mega-Sena era para gente como ele, definindo o idoso por sua aposentadoria mínima e roupas remendadas. A cada palavra de desprezo, Sebastião sentia a raiva subir, mas permanecia firme, sabendo que o tombo de Marcelo seria proporcional à altura de sua arrogância. A insistência de Sebastião em perguntar o que aconteceria se o bilhete fosse premiado levou Marcelo ao limite da agressividade. O dono da lotérica bateu com força no balcão, vociferando que o prêmio nunca pertenceria a alguém que não merecia ganhar. Por que não sabe o que fazer com dinheiro? Por que ia gastar tudo em cachaça e besteira? Rico tem que ficar quem sabe administrar dinheiro. Quem tem educação, sentenciou o homem das correntes de ouro, expondo um preconceito de classe que enojava quem assistia, como a indignada Dona Marta. Para Marcelo, o sucesso financeiro era um privilégio de berço, e a pobreza de Sebastião era um crime que o desqualificava para a sorte. Quando Sebastião mencionou que havia juntado os pedaços e colado o bilhete em casa, o deboche na lotérica atingiu seu ápice. Marcelo e Cláudia riram abertamente da imagem do idoso tentando salvar o que eles consideravam lixo. Acha que a Caixa vai aceitar papel higiênico colado? Bilhete rasgado não vale nada. Papel colado não vale nada e, principalmente, pobre não ganha na loteria, gritou Marcelo, deliciando-se com a própria maldade. Ele acreditava ter o controle total da situação, ignorando que, do lado de fora, uma lente de celular registrava cada sílaba de sua confissão de discriminação e abuso. O momento da virada começou quando Sebastião parou de se encolher e olhou diretamente nos olhos de Marcelo, com um brilho que o empresário não conseguiu identificar de imediato. A calma do idoso começou a incomodar o dono da lotérica, que esperava choro ou súplica, mas encontrou apenas uma serenidade inabalável. O senhor tem tanta certeza de que aquele bilhete não valia nada que nem se deu ao trabalho de olhar os números, não foi? Questionou Sebastião, sua voz agora mais firme e projetada. Marcelo, sentindo um desconforto súbito, tentou encerrar a conversa com mais grosseria, ordenando que o velho saísse de sua loja imediatamente. Nesse instante, a porta da lotérica se abriu com força e Letícia entrou, caminhando com a elegância e autoridade de uma advogada veterana, seguida pelo professor Henrique. O silêncio caiu sobre o local como uma cortina pesada. Marcelo franziu o senho, confuso com a presença daquela jovem bem vestida que se posicionou ao lado de Sebastião. Meu nome é Letícia Silva, e eu sou a representante legal deste senhor que você acaba de humilhar publicamente, anunciou ela, sacando da pasta a confirmação oficial da Caixa Econômica Federal. O rosto de Marcelo começou a perder a cor, alternando entre a confusão e um medo incipiente. A revelação final foi o golpe de misericórdia na arrogância de Marcelo Ferreira. Letícia estendeu o documento de validação e o bilhete reconstituído, apontando para as dezenas que haviam mudado o destino da família Silva. O bilhete que você rasgou ontem, por puro preconceito, foi validado pela perícia técnica. Ele vale exatamente 50 milhões de reais, declarou a jovem, enquanto o professor Henrique observava como testemunha ocular do crime de danos e injúria. O silêncio na lotérica era absoluto. Marcelo abria e fechava a boca sem emitir som, enquanto as risadas de Cláudia e Rodrigo morriam em suas gargantas, transformando o desespero do dono na lição mais cara que ele jamais pagaria. O clima dentro da lotérica Estrela Dourada estava carregado de uma tensão elétrica, alimentada pela soberba de Marcelo. Ele, irredutível em sua ignorância, ignorava os apelos de Dona Marta, uma cliente que tentava defender a dignidade de Sebastião. O dono da lotérica, sentindo-se o senhor absoluto da verdade, disparou com desdém: pobre não ganha na loteria. A frase, dita com uma convicção cruel, ecoou pelas paredes do estabelecimento como um veredito de exclusão. Mal sabia ele que o homem à sua frente, vestido com roupas remendadas, carregava no bolso a prova de que o destino não consulta a conta bancária para distribuir a sorte.
A chegada de Dona Fernanda, uma professora aposentada e conhecida de Sebastião, trouxe uma nova camada de apoio ao idoso. Ao tentar entender o tumulto, ela ouviu de Cláudia e Rodrigo, os funcionários subservientes, a história do bilhete rasgado sob o pretexto de ser papel sujo de pobre. Marcelo, inflamado pela própria arrogância, reafirmou: sei quem tem dinheiro de verdade e quem vive de ilusão. Foi nesse momento que Sebastião, com a calma de quem segura um trunfo inquestionável, lançou a pergunta que paralisaria o local: e se eu disser que o bilhete valia 50 milhões de reais? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O riso de Marcelo morreu na garganta, transformando-se em uma careta de incredulidade. Ele tentou ridicularizar a afirmação, chamando Sebastião de louco e lembrando que o bilhete havia sido destruído. No entanto, o idoso revelou que estivera na agência da Caixa Econômica Federal naquela manhã e que o bilhete fora oficialmente validado. Validaram o quê? O bilhete de 50 milhões que o senhor rasgou ontem, sentenciou Sebastião. A segurança em sua voz começou a corroer a confiança de Marcelo, que sentiu o chão começar a ceder sob seus pés. Com as mãos trêmulas, Marcelo recebeu a pasta que Sebastião retirou do bolso. Dentro dela, documentos oficiais com carimbos e assinaturas da Caixa confirmavam o impensável: o papel sujo era, de fato, o prêmio único da Mega Sena. O rosto do empresário empalideceu drasticamente conforme a realidade o atingia. Não, não pode ser, balbuciou ele, vendo seu mundo de superioridade ruir diante de uma folha de papel. Sebastião, mantendo a serenidade, devolveu o golpe com as próprias palavras do agressor: como um pobre pode ganhar na loteria. O desespero tomou conta de Marcelo, que agora tentava, tardiamente, oferecer ajuda. Cláudia, percebendo que o tratamento dispensado ao velhinho agora poderia custar o emprego ou algo pior, tentou se desculpar, alegando que não sabiam. Sebastião, com uma lucidez cortante, apontou a hipocrisia do momento: então o tratamento muda dependendo do valor do prêmio. Ele deixou claro que o erro deles não foi financeiro, mas humano. Eles julgaram a essência de um homem pela superfície de suas vestes. A porta da lotérica abriu-se novamente, e a atmosfera de justiça completou-se com a entrada triunfal de Letícia. Vestida com um blazer elegante e carregando uma pasta, ela exalava a autoridade que o avô tanto se orgulhava. Ao seu lado, o professor Henrique observava tudo como uma testemunha silenciosa de um crime de dignidade. Boa tarde. Sou a advogada do Sr. Sebastião Silva. Vim tratar de uma questão muito séria, anunciou ela, assumindo o controle da cena e fazendo Marcelo sentir-se pequeno atrás de seu balcão de vidro. Letícia não perdeu tempo com preliminares. Seus passos firmes e o olhar afiado fixaram-se em Marcelo, que estava visivelmente abalado. Sr. Marcelo Ferreira. Meu nome é Letícia Silva, advogada especializada em direitos do consumidor, apresentou-se ela, utilizando o tom formal que impunha respeito imediato. Ela explicou que estava ali para representar o avô em relação ao incidente onde o proprietário destruiu deliberadamente um título de crédito premiado. A palavra deliberadamente pesou no ar como uma sentença judicial já proferida. A confirmação do valor exato, R$ 50,342,615, caiu como uma bomba no centro da loja. Dona Marta e Dona Fernanda observavam chocadas, enquanto Cláudia gaguejava, incapaz de formular uma defesa. Marcelo tentou balbuciar que fora um mal-entendido, mas Letícia foi implacável em sua réplica. Não sabia por que não se deu ao trabalho de conferir. Preferiu humilhar um cliente por causa da aparência, disparou a jovem, expondo a ferida aberta da discriminação que o dono da lotérica tanto praticava. O professor Henrique, mantendo a câmera discreta ativa, registrava a confissão implícita no silêncio culposo de Marcelo. A lotérica, antes um lugar de escárnio, transformará-se em um tribunal popular onde o veredito já fora dado pelas testemunhas presentes. O dono do estabelecimento percebeu que a armadilha em que caíra fora construída por sua própria maldade. A lição de humildade que ele estava prestes a receber não tinha preço, e a justiça, servida de forma tão refinada, provava que a sorte de Sebastião era maior do que qualquer fortuna. Ao final, a imagem de Sebastião, agora cercado pelo apoio da neta e do professor, contrastava com a solidão de Marcelo atrás de seu balcão dourado. O prêmio de 50 milhões de reais era apenas o detalhe de uma vitória muito maior, a reafirmação de que a dignidade humana é inalienável. Letícia fechou sua pasta com um estalo seco, sinalizando que a conversa ali terminara, mas que o processo legal estava apenas começando.
Eles saíram da lotérica deixando para trás um homem destruído por seu próprio preconceito, enquanto a família Silva caminhava em direção a um futuro onde o respeito seria o seu maior patrimônio. A atmosfera na lotérica Estrela Dourada tornou-se sufocante para Marcelo no momento em que a câmera do professor Henrique foi depositada sobre o balcão. Letícia, agindo com a astúcia de quem conhece as vulnerabilidades do ego humano, manteve o controle da narrativa ao afirmar que cada palavra ali dita serviria como prova. Esta conversa está sendo gravada para fins legais, anunciou o professor, selando o destino do empresário. A mentira estratégica de Letícia sobre gravações anteriores e a presença de múltiplas testemunhas desestabilizou Rodrigo e Cláudia, que viam o chão sumir sob seus pés enquanto Dona Fernanda se adiantava para confirmar que Marcelo repetira o comportamento abusivo minutos antes. A jovem advogada, em um desempenho magistral, começou a catalogar as infrações em sua prancheta como se estivesse diante de um juiz. Mais evidências de discriminação baseada em classe social, pontuou ela, ignorando as tentativas patéticas de defesa de Marcelo. O dono da lotérica, gaguejando, tentava negar o óbvio, mas Letícia era implacável na definição dos crimes: preconceito social, humilhação pública e tratamento degradante à pessoa idosa. Cláudia, em total desespero, tentou alegar que não queriam ofender, mas foi cortada por uma verdade cortante: julgaram meu cliente pela roupa que vestia. Assumiram que, por ser simples, ele não poderia ter um bilhete premiado. Dona Marta, a testemunha ocular do dia anterior, reafirmou o constrangimento que presenciou, prontificando-se a depor oficialmente. Marcelo, sentindo o cerco fechar, tentou uma última cartada de covardia, pedindo para resolver a situação de forma amigável. Sebastião, que até então observava o desenrolar da justiça com serenidade, tomou a palavra e devolveu a pergunta com uma lógica esmagadora: resolve como? Devolvendo os 50 milhões que o senhor me custou. Marcelo argumentou que o dinheiro seria recebido, mas o idoso lembrou que isso só aconteceria por seu próprio esforço em colar os fragmentos que a arrogância alheia transformará em lixo. O golpe financeiro veio em seguida, quando Letícia sacou uma calculadora e começou a projetar os prejuízos. Vamos fazer as contas dos prejuízos: estresse emocional, constrangimento público, danos morais e custas judiciais, enumerou ela, vendo Marcelo empalidecer a cada termo jurídico. A ameaça de um processo emblemático e a repercussão nos jornais e redes sociais deixaram o dono da lotérica em pânico. Dono de lotérica rasga bilhete de 50 milhões por preconceito. Imaginem a repercussão, provocou Letícia, enquanto o professor Henrique reforçava que histórias de superação contra a arrogância viralizam em segundos, destruindo reputações em escala global. Desesperado, Marcelo gritou que não tinha como saber que o bilhete era premiado, mas Sebastião, com a sabedoria da simplicidade, encerrou o argumento: era só ter conferido em vez de rasgar sem nem olhar. Letícia reforçou o aspecto legal, citando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços conforme o Código de Defesa do Consumidor. Diante do abismo jurídico e social, Marcelo implorou por uma saída, sendo obrigado por Letícia a realizar um pedido de desculpas público diante de todos os presentes. Não devia ter tratado seu Sebastião daquele jeito, admitiu ele, humilhado perante seus funcionários e clientes. O interrogatório público continuou quando Dona Marta questionou severamente o motivo de tal tratamento. Por que eu julguei ele pela roupa? Foi preconceito meu, confessou Marcelo, uma admissão que Letícia fez questão de anotar como confissão gravada. A neta de Sebastião, então, elevou o tom ao estipular o valor da indenização por danos materiais e morais, cerca de R$100. 000. O valor astronômico para os padrões da loja fez Marcelo quase desmaiar, e a menção à penhora do estabelecimento deixou Rodrigo e Cláudia apavorados com a iminente perda de seus empregos. A ironia atingiu seu ápice quando Marcelo, em um ato de desespero cego, tentou negociar descontos em jogos futuros para Sebastião. O senhor acha que meu cliente, dono de 50 milhões, precisa de desconto? Rebateu Letícia com um riso irônico que ressoou por toda a lotérica. A realidade finalmente se impôs. O homem que Marcelo tratara como um incômodo pobre era agora um multimilionário com o poder de arruinar sua vida. O empresário, destruído, dirigiu-se diretamente a Sebastião pedindo perdão e admitindo que sempre pensou que gente pobre não merecia respeito. Sebastião, mantendo a calma inabalável que o acompanhou por toda a vida, questionou o preconceito do homem até o fim. Todo mundo merece respeito, ensinou o idoso, vendo Marcelo desmoronar emocionalmente. Dona Fernanda, curiosa sobre o desfecho, perguntou se ele realmente levaria o processo adiante. O novo milionário olhou para a destruição de Marcelo, para o choro de Cláudia e o pavor de Rodrigo.
Ele percebeu que a lição de humildade havia sido entregue com uma força muito maior do que qualquer tribunal poderia impor, atingindo o âmago daquelas pessoas. Em um gesto de extrema nobreza, Sebastião pediu para conversar com sua neta em particular, afastando-se para um canto da loja. Em sussurros, ele demonstrou que sua riqueza não era apenas financeira, mas de caráter. Acho que eles já aprenderam a lição, minha filha, disse ele, observando os rostos abatidos de seus antigos algozes. Letícia, surpresa com a compaixão do avô após tanta humilhação, questionou se ele tinha certeza. Tenho. Olha a cara deles, respondeu Sebastião, provando que a maior vingança é ser exatamente o oposto daqueles que nos feriram. O clímax daquela tarde na lotérica Estrela Dourada não terminou com uma sentença de prisão ou falência, mas com a demonstração de um poder que o dinheiro não compra, o poder do perdão de quem foi injustiçado. Sebastião saiu daquele lugar não apenas com a promessa de 50 milhões em sua conta, mas com a certeza de que seu nome e sua integridade foram restaurados perante toda a cidade. A família Silva caminhou em direção à luz do fim da tarde, deixando para trás uma lotérica que, a partir daquele dia, teria que aprender que a verdadeira sorte é tratar cada ser humano com a dignidade que ele merece. A nobreza de espírito de Sebastião provou ser mais valiosa do que os milhões em sua conta. Após observar o desespero de Marcelo e seus funcionários, ele percebeu que a semente da mudança já havia sido plantada através do medo, mas precisava ser cultivada através da responsabilidade. Em uma conversa particular com Letícia, ele decidiu que o perdão seria sua última e mais poderosa lição. Nunca mais vão julgar ninguém pela aparência, afirmou ele, recebendo o consentimento da neta para oferecer uma saída digna aos seus antigos algozes. A jovem advogada, então, retornou ao balcão e anunciou que o cliente decidirá não processar, desde que condições rigorosas de conduta fossem aceitas e cumpridas imediatamente. Marcelo, que sentia o peso da falência e da desonra, quase desmaiou de alívio ao ouvir que não enfrentaria os tribunais. As condições impostas por Letícia foram aceitas com uma rapidez desesperada: nunca mais julgar clientes pela aparência, tratar todos com respeito absoluto e intervir caso presenciassem discriminação em outros locais. Sebastião aproximou-se e selou o acordo com uma exigência final de caráter moral. E a quarta condição, espalhar essa história para que outros donos de comércio aprendam a lição, sentenciou o idoso. Vou contar para todo mundo. Vou usar como exemplo, prometeu Marcelo, enquanto o professor Henrique desligava a câmera, encerrando aquele capítulo de justiça poética. Ao deixarem o estabelecimento, Sebastião abraçou a neta com uma ternura renovada, sentindo que o ciclo de humilhação fora quebrado. Obrigado, minha filha. Você me deu a maior vingança da minha vida, agradeceu ele, mas Letícia, com a clareza de quem defende a lei, corrigiu-o suavemente. Não foi vingança, vô. Foi justiça. O idoso riu, processando a magnitude do que acabará de viver, 50 milhões de reais no bolso e uma lição de vida que transformará o agressor em um aprendiz da humildade. Nunca mais vou esquecer a cara daquele homem quando descobriu que havia rasgado a própria sorte, concluiu ele, sabendo que a aparência jamais deveria ocultar a dignidade humana. Entretanto, o perdão de Sebastião não pôde conter as consequências naturais de um ato de crueldade tornado público. 3 dias após o confronto, a lotérica Estrela Dourada amargava um silêncio sepulcral. Marcelo Ferreira olhava para a loja vazia em plena segunda-feira, um horário que antes fervilhava de clientes. Cláudia e Rodrigo tentavam manter a rotina, mas o vazio no estabelecimento era o reflexo do vazio na reputação do patrão. O movimento despencara drasticamente, e cada minuto de inatividade era um lembrete de que o julgamento da sociedade é muitas vezes mais implacável que o de um tribunal. A notícia de que a clientela estava debandando chegou através de Cláudia, que relatou o cancelamento de serviços de antigos fregueses, como a dona Carmen. Seu Marcelo, a dona Carmen ligou há pouco. Disse que não vai mais trazer a aposentadoria dela, que informou a funcionária hesitante. O motivo era o mesmo que ecoava em cada esquina do bairro: a falta de confiança em um lugar que tratava idosos com desrespeito. Marcelo suspirou, sentindo o peso da verdade custar cada vez mais caro. A lotérica, antes um símbolo de sua suposta superioridade, tornará-se o epicentro de sua ruína social. A situação atingiu um novo patamar de gravidade com a entrada de Dona Irene, uma antiga cliente que não viera para apostar, mas para confrontar. Marcelo tentou uma saudação cordial, esperando por um rastro de normalidade, mas foi cortado pelo tom severo da senhora. Dona Irene, que bom vê-la. Os números da sorte de sempre, arriscou ele, apenas para ouvir uma resposta que lhe apertou o estômago. Não vim comprar nada, Marcelo.
Vim falar com você sobre o que você fez com o seu Sebastião, declarou ela, ignorando as desculpas já proferidas e rotulando a atitude dele como preconceito descarado. Dona Irene revelou que a história não estava restrita às ruas do bairro, ela havia ganhado o mundo digital. A neta da professora havia postado o ocorrido, e a postagem já contava com mais de 100.000 compartilhamentos. Tem ideia de como sua atitude repercutiu? A hashtag respeito ao idoso está nos trending topics, informou ela, deixando Marcelo com as pernas bambas. A revelação de que programas de televisão de alcance nacional, como o do Ratinho e o jornalismo da Record, estavam atrás de Sebastião, transformou o pânico do empresário em desespero absoluto. Sua lotérica era agora o exemplo nacional de mau atendimento. Marcelo, cobrindo o rosto com as mãos, implorou por uma forma de consertar o estrago, mas Dona Irene foi impiedosa em sua análise. Você mostrou quem você realmente é. Mostrou que julga as pessoas pela aparência, afirmou ela, desmascarando o arrependimento que nascerá apenas da perda financeira e não da mudança de caráter. A verdade era dolorosa. Se Sebastião permanecesse pobre aos olhos de Marcelo, o bilhete continuaria sendo apenas lixo no chão. A lição fora aprendida pela força, e o preço dessa educação tardia era a destruição de tudo que ele construíra sobre a base da arrogância. No ápice do caos, a imprensa local finalmente bateu à porta. Fábio Santos, da TV Cidade, entrou com câmera e microfone em punho, exigindo uma versão dos fatos que Marcelo não estava pronto para dar. Boa tarde, sou Fábio Santos da TV Cidade. Posso fazer algumas perguntas sobre o caso do bilhete rasgado? Questionou o repórter. Em pânico, o dono da lotérica tentou fugir da lente, mas acabou cedendo à pressão da exposição pública. Minha versão é que eu errei. Errei feio. Não tenho nada para falar, murmurou ele, sentindo-se pequeno diante da câmera que agora registrava sua decadência. O encerramento da entrevista improvisada foi um apelo desesperado à câmera, um conselho que ele desejava ter seguido dias antes. Não façam o que eu fiz. Nunca julguem ninguém pela aparência. Nunca tratem mal um cliente por causa da roupa que ele veste, declarou Marcelo, com os olhos fixos na lente, enquanto Dona Irene assistia a tudo balançando a cabeça em sinal de desaprovação. A história de Sebastião Silva, o homem simples de mãos calejadas, tornou-se um marco na cidade. Enquanto ele usava seus 50 milhões para transformar vidas, a lotérica Estrela Dourada permanecia como um monumento silencioso à lição de que o verdadeiro valor de um homem é invisível aos olhos de quem só enxerga o ouro. A sentença final de Dona Irene ressoou na alma de Marcelo como um veredito definitivo. O arrependimento dele parecia fruto do medo, não da consciência. Após a saída do repórter, o dono da lotérica sentiu o peso do silêncio em seu estabelecimento vazio, percebendo que o patrimônio de uma vida estava escorrendo por entre seus dedos. Foi Rodrigo quem quebrou o transe, sugerindo uma abordagem diferente e mais humana. Talvez a gente devesse procurar o seu Sebastião, pedir desculpas de verdade, não para as câmeras, mas de coração mesmo, propôs o jovem. Cláudia concordou, entendendo que a única forma de salvar o que restava de suas dignidades seria enfrentar o homem que haviam ferido, longe dos holofotes e da pressão social. Guiados pela indicação de Dona Irene, o trio partiu rumo à Rua das Flores, encontrando a casa azul de portão branco que abrigava a família Silva. O nervosismo era palpável. Cláudia sussurrava preces enquanto Marcelo tentava controlar o tremor nas mãos. Ao baterem no portão, foram recebidos pela curiosidade serena de Sebastião, que caminhou devagar pelo quintal. Boa tarde. Em que posso ajudar? Perguntou o idoso, sem qualquer traço de rancor na voz. Marcelo, em um gesto de humildade genuína, retirou o boné e revelou sua intenção. Seu Sebastião, vim pedir desculpas. Desculpas de verdade. Sebastião, fiel à sua natureza generosa, abriu as portas de seu lar e convidou os antigos agressores para sentarem-se na varanda. O ambiente era modesto, mas exalava um calor humano que a mansão de Marcelo jamais conhecera. Entre xícaras de café servidas por Dona Conceição, o empresário desabafou sobre a queda de suas vendas e a ruína de sua reputação, admitindo que o sucesso financeiro o tornará cego. Aprendi que existem pessoas ricas de coração vivendo em casas simples e pessoas pobres de espírito morando em mansões, confessou ele, com os olhos fixos no chão, envergonhado por sua trajetória de arrogância. As desculpas de Cláudia e Rodrigo também foram aceitas com doçura. Sebastião explicou que o perdão era necessário não apenas para ele, mas para que eles pudessem reencontrar o próprio sono. Quando Letícia chegou da faculdade e encontrou a cena inusitada, sorriu ao perceber que a justiça estava se transformando em reconciliação. Vimos pedir perdão e aprender como ser uma pessoa melhor, afirmou Marcelo.
O idoso então ofereceu um conselho final: usem essa experiência para ajudar outras pessoas. Quando virem alguém sendo julgado pela aparência, intervenham. Transformem o erro de vocês em lição para o mundo. Ao retornarem para a lotérica, Marcelo e seus funcionários sentiam que o fardo da culpa estava mais leve, embora o futuro do negócio ainda fosse incerto. A comunidade continuava boicotando o local, e a marca Estrela Dourada tornará-se sinônimo de preconceito em rede nacional. Marcelo estava pronto para declarar falência e desistir de tudo, sem saber que o homem que ele humilhara estava prestes a realizar um gesto de grandeza ainda maior. 2 semanas se passaram, e Sebastião, agora com os 50 milhões garantidos, decidiu que sua missão de ensinar ainda não havia terminado. Na cozinha de sua casa, Sebastião compartilhou um plano audacioso com Letícia e Conceição. Ele não queria apenas o dinheiro, ele queria restaurar o espírito daquela lotérica que fizera parte de sua vida por tantos anos. Quero comprar a lotérica Estrela Dourada, anunciou ele, deixando a neta boquiaberta. Ao ser questionado sobre o motivo de se tornar comerciante naquela altura da vida, ele respondeu com um brilho no olhar: não quero virar comerciante, quero virar professor. Professor de respeito e dignidade humana. A estratégia de Sebastião era fundamentada na compaixão e na reforma do caráter alheio. Sabendo que Marcelo estava desesperado para vender o ponto comercial devido à rejeição do público, o novo milionário decidiu fazer uma oferta generosa, porém condicionada a um termo inegociável. Vou comprar a lotérica pelo dobro do valor de mercado, mas com uma condição: ele continua trabalhando lá, não como dono, mas como funcionário, explicou o idoso. Ele queria que Marcelo sentisse o que era servir ao público sem a proteção do título de patrão, aprendendo o valor de cada pessoa através do trabalho diário. Letícia sorriu ao entender a profundidade da pedagogia do avô. Era a transformação definitiva da vingança em oportunidade. Sebastião pretendia estar presente na lotérica todos os dias, sentando-se em um banco próximo ao balcão para observar e orientar. Junto comigo ele vai aprender a tratar cada cliente como se fosse família, planejou ele. A proposta chegou aos ouvidos de Marcelo como um milagre em meio ao deserto. O ex-dono, que esperava processos e ruína total, recebeu a chance de recomeçar sua história sob a tutela do homem que ele um dia chamara de patético. A transação foi rápida, e logo a fachada da lotérica foi renovada, mas o maior câmbio ocorreu no interior das pessoas. Marcelo, agora funcionário de Sebastião, passou a atender cada cliente com uma atenção e um carinho que jamais demonstrara antes. A presença constante de Sebastião na loja, agora como proprietário, trouxe os antigos clientes de volta. O povo da cidade queria ver de perto o milagre da convivência entre o milionário humilde e o homem que aprenderá a ser gente. A Estrela Dourada deixou de ser um símbolo de escárnio para se tornar a lotérica mais famosa e respeitada da região. A maior reviravolta daquela história não foi o prêmio de 50 milhões, mas a lição de que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não precise aprender. Sebastião Silva usou sua sorte para comprar não apenas um comércio, mas o futuro de uma família e a consciência de seus antigos desafetos. Letícia formou-se em direito com o exemplo vivo de justiça restaurativa dentro de casa, e Marcelo, por sua vez, tornou-se o melhor gerente que a cidade já viu, provando que o coração humano pode ser reformado quando mestre e há humildade. Na tarde seguinte, a lotérica Estrela Dourada testemunhou um evento que desafiava qualquer lógica comercial, mas que transbordava justiça poética. Sebastião, acompanhado por Letícia, entrou no estabelecimento onde fora humilhado e encontrou um cenário de desolação. Marcelo, Cláudia e Rodrigo exibiam expressões de derrota absoluta. Com a serenidade de quem não buscava destruição, mas restauração, o idoso cumprimentou a todos educadamente antes de lançar sua cartada final. Vim fazer uma proposta de negócio. Quero comprar sua lotérica, anunciou ele, deixando o ambiente em um silêncio sepulcral enquanto Marcelo empalidecia diante da oferta inesperada. A intenção de Sebastião era clara: ele desejava converter aquele espaço de dor em um local onde cada cidadão fosse acolhido com a honra devida. A proposta financeira foi irrecusável, ele ofereceu R$ 200. 000 à vista, o dobro do valor de mercado para um negócio cuja reputação estava em frangalhos. Marcelo, que via suas chances de sobrevivência comercial se esgotarem, engoliu em seco ao perceber que a mão estendida vinha justamente daquele que ele tentará esmagar. Contudo, a transação não era apenas monetária, ela carregava condições fundamentais para a reforma do caráter de quem ficaria. A primeira exigência de Sebastião foi a mais surpreendente e transformadora: Marcelo deveria continuar no local, mas agora na posição de subordinado. Você continua trabalhando aqui como meu funcionário. Salário justo,
carteira assinada, todos os direitos determinou um novo proprietário. Diante da confusão de Marcelo, o idoso explicou que o arrependimento vazio não bastava, sendo necessária uma mudança prática no dia a dia. Ele queria que seu antigo algoz aprendesse, através do serviço e da convivência, que a dignidade humana não está vinculada ao poder ou à posse de bens materiais. Cláudia e Rodrigo também foram convidados a permanecer, recebendo inclusive um aumento salarial, o que gerou uma resposta imediata e emocionada de ambos. Além disso, Sebastião instituiu reuniões semanais sobre atendimento humanizado, visando educar sua equipe sobre a importância das histórias e dos sonhos de cada cliente. Letícia, por sua vez, introduziu a quarta condição, a destinação de parte dos lucros para um projeto social ambicioso. Vamos criar o Instituto Esperança, revelou ela, planejando um centro de educação financeira e direitos do consumidor para os mais necessitados. A reação de Marcelo foi de profunda emoção ao perceber que receberia uma segunda chance que ele mesmo admitia não merecer. Sebastião, com a sabedoria de quem já viveu muito, questionou se ele estava disposto a aproveitar essa oportunidade de redenção, recebendo um sim vigoroso como resposta. 3 meses depois, a lotérica Estrela Dourada havia se transformado completamente, tornando-se um modelo de excelência e empatia. Marcelo agora atendia cada cliente com uma dedicação tocante, enquanto Cláudia e Rodrigo desenvolviam projetos para melhor acolher idosos e famílias com crianças. A transformação não ficou restrita às paredes da lotérica, os 3 funcionários tornaram-se palestrantes do Instituto Esperança, compartilhando suas próprias falhas como lição para outros. Eu era uma pessoa preconceituosa. Julgava as pessoas pela roupa, pelo carro, pelo jeito de falar, confessava Marcelo diante de plateias atentas, enfatizando que o caráter não tem preço. O Instituto floresceu, atendendo mais de 1000 famílias e oferecendo cursos que visavam, acima de tudo, restaurar a autoestima de quem a sociedade muitas vezes escolhe ignorar. A trajetória de Sebastião tornou-se um fenômeno nacional, inspirando livros e documentários sobre o combate ao preconceito social. Letícia, após formar-se em Direito, abriu um escritório dedicado a defender vítimas de discriminação, utilizando sua voz para proclamar que a exclusão só termina quando a sociedade decide não mais aceitá-la. 2 anos após o incidente do bilhete rasgado, Sebastião recebeu um convite oficial do Ministério dos Direitos Humanos para ser embaixador de uma campanha nacional, comprovando que sua história de amor vencera o ódio. Na cerimônia de posse em Brasília, diante de autoridades e da imprensa, o discurso de Sebastião emocionou o país. Ele relembrou que sua jornada começou com um bilhete de apenas R$ 15 e um sonho simples de ajudar minha neta, mas que o verdadeiro prêmio não foram os 50 milhões. Ganhei a oportunidade de mostrar que toda pessoa tem valor, independente da roupa que veste ou do dinheiro que tem no bolso, afirmou ele. Na plateia, Marcelo, Cláudia e Rodrigo aplaudiram de pé, cientes de que eram a prova viva de que a crença na transformação do próximo pode mudar o mundo. Ao retornar para casa, Sebastião encontrou um presente singelo das crianças do Instituto Esperança, um quadro com dizeres de gratidão por ensiná-las que todas eram importantes. Naquela noite, ele repousou com a consciência de quem cumpriu uma missão divina, entendendo que o maior tesouro da vida reside na capacidade de transmutar a humilhação em oportunidade. A lotérica, agora sob nova direção e novos valores, exibia orgulhosamente uma placa na entrada com uma mensagem de acolhimento universal: aqui todo cliente é uma estrela. Marcelo, ao ver um cliente de veste simples entrar na loja, sempre recordava a máxima que regeu sua nova vida: caráter não se veste, se carrega. Ele compreendeu, finalmente, que para transformar o mundo ao redor, o primeiro passo é a reforma do próprio coração. A história de Sebastião Silva encerrou-se não como um conto de fortuna financeira, mas como um legado de humanidade, onde a sorte grande foi, na verdade, a descoberta de que o respeito é a moeda mais valiosa que um ser humano pode oferecer ao outro.